Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estou gravando aqui de noite, quarta-feira da Semana Santa. Ainda ecoa nesse dia o que foi falado à noite na terça-feira santa, quando Cristo revela aos seus discípulos as parábolas sobre a sua volta, o Filho do Homem voltando sobre as nuvens, e também a parábola das 10 virgens e dos 10 talentos. Apenas 5 conseguem se preparar para receber o noivo, o próprio Cristo. Vimos também na terça-feira santa à noite que é o medo o grande gerador do egoísmo nos homens. Todos os ataques ao Cristo são simplesmente fruto da fraqueza e do medo interior. Os seres humanos têm medo do espiritual. Os seres humanos têm um medo essencial de tudo aquilo que é espiritual. E é em função desse medo que houveram todos os ataques. E agora na quarta-feira santa, esse medo se intensifica ainda mais. Hoje é o dia em que Judas toma a decisão de trair o Cristo. Judas tinha um medo essencial dentro de si. E nesse dia, ele se revolta com o ato de Maria Madalena. Maria Madalena é aquela que muito amou e por isso muito foi perdoado a ela, segundo o Cristo. Ele disse isso 1 ano e meio antes dessa data, quando pela primeira vez ela ungiu os seus pés e secou com o cabelo. E agora uma reprise, uma oitava acima dessa mesma cena, em que ela unge os seus pés e depois os seca com o seu cabelo. A unção era um ato reservado unicamente aos sacerdotes, mas o Cristo, como o maior de todos os sacerdotes, o maior de todos os homens, capaz de ligar os homens a Deus, por ser ele o próprio Deus encarnado, ele permite que Maria Madalena faça esse ato que é um ato de um sacerdote, porque ela havia transformado todo o seu amor carnal, toda a sua fraqueza carnal, todas as forças em descontrole que existiam na sua alma da sensação. Ela transformou tudo isso em devoção espiritual, em função da relação dela com o Cristo. Esse ato devocional de Maria Madalena, que encontra total paz interior para realizá-lo, é o que faz com que Judas se revolte com este ato e com a própria Maria Madalena. Ele perde completamente o controle e, ao perder o controle, ele resolve trair o Cristo. E daquele momento, ele sai dali já preparando tudo o que vai acontecer depois, na quinta-feira santa, com o ato efetivo da traição. Quarta-feira, meus amigos, é o meio da Semana Santa. E efetivamente é nesse dia e no silêncio da noite que começa verdadeiramente a semana mais silenciosa do ano, a semana mais solene do ano. É com esse ato da unção do Cristo, realizado por Maria Madalena, que a Semana Santa mergulha nessa aura de maior mistério e de maior silêncio. A paz de Maria Madalena faz com que Judas se enlouqueça. Ela conquistou essa paz através da relação com o Cristo. E Judas não conseguiu desenvolver essa relação com o Cristo. Nós vamos ver, não hoje, mas amanhã, na quinta-feira santa,
que ambas as almas de Maria Madalena e de Judas eram almas mercuriais, assim como a alma de Pedro. Mas nós vamos falar disso amanhã. Hoje cabe dizer que quarta-feira é o dia do deus Mercúrio, é o dia do planeta Mercúrio. Mercúrio, ele é o planeta da cura. Mercúrio é o deus da cura. E a cura se manifestou em Maria Madalena, que foi curada de uma grave doença, que é a possessão espiritual na sua alma. Ela foi curada pelas forças que fluíram do Cristo para ela. Da mesma maneira, Marta, sua irmã, havia sido curada no seu corpo físico de uma hemofilia que tirava todas as forças do seu corpo. E da mesma maneira, seu irmão de ambas, Lázaro, é curado pelo Cristo com a ressurreição. Neste dia todos estão reunidos, Marta, Maria Madalena e Lázaro, simbolizando a força de cura do planeta Mercúrio, transformado pela força do próprio Cristo Sol. A força solar do Cristo transforma as forças de cura de Mercúrio, fazendo com que até no nível mais elevado da morte iniciática de Lázaro, ele pudesse ser curado com a ressurreição. E assim como se manifestou em Maria Madalena e em Marta, 3 níveis diferentes de cura. A cura do corpo físico, a cura do corpo astral e a cura do eu, no caso de Lázaro. Mercúrio, meus amigos, é também o planeta e o deus dos comerciantes e dos ladrões. E é aí que nós temos a característica de Judas. Judas era um ladrão, e isso está dito na Bíblia. E nesse dia em que Maria Madalena se eleva, Judas decai. Essa é uma regra, meus amigos, que nós vamos ver ao longo desse ano todo e de muito mais tempo ao longo do nosso trabalho. Toda vez que um ser humano se eleva, um ser humano decai. Toda vez que uma força da natureza se eleva, uma força da natureza decai. Isso é uma regra. Para que algo se eleve, algo deve decair. E isso aconteceu com Judas em relação a Maria Madalena. Ela se elevou e ele decaiu. Tudo isso faz parte da separação que vai ocorrer entre ovelhas e bodes, entre aqueles homens que vão se unir a Deus, aqueles seres humanos que vão se unir a Deus e aqueles que vão decair se demonizando. Nós vamos ver amanhã, na Quinta-feira Santa, como isso se aplica em maiores detalhes a Maria Madalena de um lado, Judas de outro como um extremo, e entre eles Pedro como alguém que fica no meio do caminho. É isso, meus amigos, que esse silêncio solene da Quarta-feira Santa possa trabalhar as almas de todos nós, para que nós possamos viver com a maior profundidade possível toda essa energia que emana desses dias da Semana Santa. Namastê. Eu reconheço o Cristo em cada um de vocês. O meu Cristo, o meu eu interior, reconhece o Cristo interior em cada um de vocês. Obrigado.